Miguel Gonçalves é comentador da RTP, convidado do Jornal 2. Boa noite, Miguel. Obrigada. Boa noite, Sandra. 50 anos depois, muitas tentativas falhadas. Porquê é que o homem ainda não regressou à Lua? Sabes que na comunidade espacial norte-americana há um pequeno provérbio, uma pequena anedota que diz mais ou menos o seguinte: no bucks, no Starbucks. E o que isso quer dizer é tão simplesmente como isto: sem dinheiro nós não podemos ter sonhos espaciais concretizados. E no fundo foi também isso a grande lição de Apolo, que nos disse que nós fomos à Lua devido a um compromisso político. Havia uma guerra autenticamente entre dois blocos, Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, cada um deles a provar a sua superioridade tecnológica e não só, mas de facto naquela altura investiu-se dinheiro que não foi se calhar tanto como aquilo que se julga, que é um bom tema a explorar, para ver quem é que chegaria primeiro à Lua. A partir do momento em que se chegou à Lua, em 69, antes até de 69, o que nós assistimos é um orçamento da NASA a cair em pique, autenticamente em pique. E, portanto, sem investimento para sonhos mais realistas de ir à Lua, bases na Lua, Marte, pensava-se que Marte seria na próxima semana, que iríamos a Marte, sem dinheiro, mas sobretudo sem compromisso político que, pegando precisamente nas palavras da professora Teresa Lago, sem um compromisso político que atravesse várias administrações, vários blocos políticos, é muito difícil. Como a capa da Time exemplifica, já temos os chineses nessa mesma corrida, portanto, onde está o dinheiro também, e até os privados. Sim, é uma corrida diferente, digamos assim, aquela que assistimos hoje. Temos, de facto, poderes nacionais, dinheiros nacionais, com orçamentos nacionais, Estados Unidos de um lado, China do outro. Curiosamente, nós na segunda-feira, se tudo correr bem, temos a partir de uma missão indiana à Lua e, portanto, quem diria há 50 anos que nós íamos ter todas estas pessoas de várias nacionalidades na Lua, mas também, sim, precisamente os privados, que no caso do modelo americano da ida à Lua vai, se calhar, precisar mais desta parceria com os privados para chegar lá de uma maneira mais eficiente, que, já saltando um bocadinho à frente, eu duvido seriamente que seja em 2024. Miguel, talvez a maior parte das pessoas não saiba que quando isto aconteceu, 1969, a população norte-americana não era particularmente entusiasta do processo, nem tampouco a comunidade científica. Há certos mitos que nós podemos desmistificar rapidamente. Em toda a história da ida à Lua, houve apenas 2 momentos em que tivemos a sociedade americana, e não só, de maneira geral em todo o mundo, do lado dos astronautas. Quando é que isso foi? Apolo 11, precisamente quando chega à Lua, e na Apolo 13, em que tudo poderia ter corrido muito mal, mas felizmente os astronautas da Apolo 13 chegaram são e salvo. Por de resto, nas sondagens feitas na década de 60 na sociedade americana, não estavam nada a favor do envio de astronautas para a Lua. E porquê? Porque pensavam eles, na altura, os americanos, que estavam a investir muito dinheiro precisamente naquela façanha. E se calhar convém também explicar precisamente isso. Quando nós falamos de muito dinheiro que foi investido, não foi tanto dinheiro como isso. Em 1966 temos a altura de maior investimento da administração na NASA, 4,5% do PIB. 4,5% do PIB, que depois cai abruptamente e hoje nos Estados Unidos o orçamento da NASA corresponde a 0,4%. As pessoas na altura, na década de 60, pensavam que a NASA tinha 20% do PIB ali investido, quando é totalmente mentira. E, portanto, é preciso desmistificar isso também de um outro número. Se nós somarmos os 50 anos, os primeiros 50 anos de orçamentos da NASA, somarmos isso tudo, eu já estou aqui a incluir a ida à Lua, o vai-vem espacial, a Estação Espacial Internacional, nós temos um número. Esse número é inferior a 1 ano de orçamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E assim se percebe que as razões são claramente políticas. Miguel, o que é que nos deu a Lua? A Lua deu-nos, em primeiro lugar, uma compreensão científica da mesma, não totalmente unânime. Nós, neste momento, temos uma teoria geral que reúne um bocadinho mais de consenso, que explica a formação da Lua, mas que ainda temos muitas dúvidas sobre como é que ela apareceu. Mas a ida à Lua deu-nos
investimento, um legado tecnológico que nós os utilizamos. Imagina, Sandra, o que seria a tua vida sem teres óculos de sol daqueles que permitem andar na rua sem teres grandes problemas para a tua visão. Imagina, por exemplo, o que seria no inverno não teres quispos. Imagina o que seria não teres os computadores que tu tens hoje. Porque o que nos deu também a Lua foi uma maneira diferente de olharmos para a tecnologia. Miniaturização. Ou seja, coisas pequeninas que trabalham muitíssimo bem. Deu-nos, por exemplo, já salvou vidas. Máquinas de diálise, hemodiálise, por exemplo. Tudo isso são legados tecnológicos da Lua, mas forneceu-nos também uma outra maneira de nos organizarmos. Sandra, a ida à Lua fez com que 400.000 pessoas, técnicos, se juntassem num objetivo multidisciplinar, que não é estanque. Todo um conjunto de disciplinas tinham de trabalhar entre si para funcionar. E agora digo-te, na década de 60, sem e-mail, juntar 400.000 pessoas obrigou a uma reformulação naquilo que são as estratégias organizacionais e comunicacionais de grandes empreendimentos. Isso é um legado também que a Apollo nos deu. Para terminarmos, a Lua continua a ser o próximo objetivo ou já se pensa em saltar diretamente para Marte? É curioso, nós, este dia 20 de julho de 69, nós lembramos sempre da Apollo, como é óbvio, mas sabes que há um outro 20 de julho interessante, 20 de julho de 1976, em que pela primeira vez nós tivemos também um emissário da humanidade, robótico, que conseguiu pousar em Marte, em segurança, e temos também, então, alguns anos depois, a primeira imagem de Marte, que é que vamos da ver superfície de Marte. Seguida. E, portanto, hoje o que se pensa é Lua ou Marte. A administração Trump tem o objetivo de chegar a 2024 à Lua, que é um plano que não tem qualquer tipo de fundamento financeiro. Trump não dá o dinheiro que é preciso para ir lá. E a grande expectativa neste momento é perceber que na Lua há água, e o que é que nós podemos fazer com essa água? Essa água pode ser fundamental para o oxigênio para futuros astronautas, para futuras acomodações, mas também para combustível. Onde é que está essa água? Provavelmente no Polo Sul. Vamos precisar de investir mais em ciência para percebermos se temos condições para ir à Lua. Mas, resumidamente, não temos para já nenhum plano financeiro consistente para ir à Lua. A tecnologia também ainda não foi totalmente testada para irmos lá com segurança, porque é preciso dizer que os astronautas da Apollo foram lá também num golpe de sorte. É preciso também que se diga isto. E agora nós queremos regressar à Lua em segurança. Mas ainda precisamos de melhor tecnologia que está a ser testada e que, Sandra, às vezes não é só uma questão de dinheiro, é tempo. É preciso ter tempo para testar. E se calhar os políticos não estão habituados a isso. Obrigada, Miguel. É Obrigado, sempre Sandra. um gosto. Agora, a Lua vista como rampa de lançamento para Marte. 50 anos depois, este é o momento que o homem quer repetir. Boa noite. Até amanhã.